Olá, ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou aqui com a Silvia Monteiro nessa conversa que vai ser maravilhosa, Silvia, sobre teatro. Numa perspectiva histórica, numa perspectiva de análise, e estamos, né, Silvia, falando aqui de Curitiba, que vem assumindo aí, né, o protagonismo das artes cênicas. E a contribuição da Silvia é recente aqui no lançamento, gente. Vai estar aí, tá? Nos créditos, nas referências, por favor, né? Tentem ter acesso aí ao livro Modernidade em Cena, organizado pelo Walter Lima Torres Neto, editora Kotler, gente. Um dos capítulos é seu, né, Silvia? Então chega aí. Olá. Diz quem é você na fila do pão. E esse pão tá caro. Então, olá, boa tarde a todas e todos. Muito prazer conversar com vocês, conversar com o convite aqui do André. Eu sou atriz, eu sempre me apresento, eu a princípio atriz, né? O que me define mesmo, assim, eu sou atriz, daí diretora, dramaturga, produtora e professora de teatro. Ou seja, a minha vida está em torno do teatro, assim, e a minha identidade maior, eu acho que é o teatro mesmo. Eu adoro falar de teatro, então é uma alegria participar. E eu tô aqui, ó com meu exemplar aqui já, o Modernidade em Cena, já estou com o meu exemplar que eu recebi semana passada da editora, então já estou fazendo o meu comercial aqui. Sensacional, viu, Silvia? É o comercial que vale a pena, é o merchandise que é tudo de bom. Você falou que ama teatro, né? Estamos aqui, quem está te ouvindo, quem está te assistindo nesse exato momento, inclusive ouvinte, né? Se você estiver só nos ouvindo, corre lá no YouTube para você ver a carinha simpaticíssima aqui da Silvia. Inclusive, ela mostrou a capa do livro ali, né? Vale a pena. Exatamente. Ou então vice-versa, né? Se você está nos assistindo aí no YouTube e sabe que tem gente que gosta mais de ouvir dirigindo, no transporte público, etc. Então recomenda aí esse podcast, esse episódio nos principais streamings, né, de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos aí em tudo, né? E corre para as redes sociais, tá? Para marcar lá Silvia Monteiro, Modernidade em Cena, porque então agora retomando, Silvia, né? Nós adoramos teatro, tá? É encantador. Bora lá então? Posso fazer a primeira pergunta? Pode, manda lá. Muito bem. Olha, inclusive, eu tava com uma pergunta, eu vou segurar uma pergunta mais pragmática, né, que é a respeito do teu capítulo, para uma questão mais pessoal, né? Quando é que começou esse caso de amor com o teatro, hein, Silvia? Olha, é um caso de amor que começou devagar, assim, porque eu entrei no curso de teatro, aliás, isso também tem a ver com o capítulo que eu escrevi, né? Que fala um pouco sobre a formação do artista em Curitiba. E quando eu comecei a fazer o curso, o que era o curso permanente de teatro, que era dentro, na época, o Centro Cultural Teatro Guaíra, né? Que era a gente só chamava de Teatro Guaíra, que era a Fundação Cultural ainda. E eu fiz o curso de teatro lá, que era o curso permanente de teatro, o CPT, que era um dos grandes cursos que formava os artistas. E quando eu comecei, em 82, faz tempinho, né? Eu comecei por acaso, assim, porque eu fazia faculdade de psicologia e a vida faz a gente dar algumas voltas muito loucas. E no curso de psicologia que eu fazia, eu me apaixonei pela temática de psicodrama. E em virtude de gostar, ter me encantado com psicodrama, alguns colegas me sugeriram fazer um curso de teatro para conhecer técnicas de teatro que pudessem me ajudar no psicodrama. Né? Final da história, tranquei a faculdade de psicologia e comecei a fazer teatro. Mas então, nos 2 primeiros anos que eu comecei a estudar ainda teatro, eu falo na linguagem de hoje, eu estava ficando com o teatro, eu acho, sabe? Estava assim, conhecendo, não era uma paixão. Até mudar o status do nosso relacionamento mudou um pouquinho, até eu ter sido tomada inevitavelmente pelo teatro, mas então começou, o meu começo está ligado talvez mais a paixão, o apaixonamento pelas pessoas com quem eu comecei a fazer teatro. E essas companhias, essas pessoas,
essa vibração, que depois eu viria saber que também fazem parte de ser do que é teatro, é que me levaram a me apaixonar pelo teatro. Então, eu acho que primeiro eu me apaixonei pela vibração do teatro, pelas pessoas de teatro e, na sequência, por teatro mesmo. Mas aí já vão, né, 40 anos, socorro! É tempo a beça. Mas é uma piscada de olho também, né? É muito tempo, mas é uma Voa. piscada de olho. Voa. Não, com toda essa bagagem aí, com todos esses anos, que você falou de uma forma tão poética de teatro, você, inclusive, acho que você tá reeditando aquilo que aconteceu na época do apaixonamento. Tenho certeza que tem quem tá ouvindo agora a forma tão doce, né? Tão encantadora com que você, e amorosa, né, com que você fala do teatro, já está começando também aí, se já não está, esse apaixonamento. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, jornalista na área de teatro, a Nanda Rovere. Nanda, um abração para você, por favor, divulgue esse livro e o capítulo da Vou Silvia mostrar aqui, de tá? novo, Nanda, É olha aqui, isso ó. aí, Nanda. Tá? Já tá aqui. É, que ótimo. Ó, recado direto para ela. Ela é uma Eu tô me grande fomentadora Estou me do teatro. deleitando aqui, porque tem grandes colegas, né? Aqui o trabalho do Walter é espetacular, porque uma das dificuldades que a gente tem, né, André, quando a gente quer fazer pesquisa, é justamente achar material para pesquisa. A gente tem pouquíssima bibliografia, pouquíssimo registro. Por exemplo, a gente está fazendo esse podcast agora, é super importante, porque a gente não consegue acesso a material sobre a nossa história, né? Então, todos os registros são preciosos mesmo. Maravilha. E foi assim, né? Minha história com o teatro. Eu conheci a Nanda aí já tem 2 décadas, né? E o teatro eventualmente assim, mas depois, né? Diante do grande empenho dela, diante do grande apaixonamento dela, como você mesmo disse aí, eu acabei ficando igualmente, né? Assim, até um certo ativismo aí pro teatro. Ela teve recentemente agora no festival, né? Hospedei, saí com ela, a gente fez podcasts, enfim. E ela então, assim, é contagioso, né? Você falou da escassez do material de pesquisa para teatro, né? E aí o ouvinte corre pro YouTube, esse é o comportamento, né? Vai ver quando nasceu o teatro, né? Nossa, milênios atrás. Logicamente, Brasil é uma nação recente, jovenzinha. E Silvia, uma pergunta. Eu não sei se isso assim é uma percepção minha, só minha, particular minha, né? Mas diante dessa história milenar do teatro, né, em civilizações assim anteriores, né, a Cristo, enfim, desde a Grécia, depois você vai me corrigindo, tá? Se historicamente eu tô eu tô equivocado, mas o teatro chega hoje e parece que ele é reservado a um grupo específico, a um público mais atento, quer dizer, ele não se alarga, né? Não se populariza tanto quanto a gente que amamos o teatro gostaríamos. Isso é uma percepção minha, não é minha? E quais são e se sim, né? Quais são os fatores que ainda deixam o teatro um pouco mais reservado, até a nível assim de nicho, né? De setores específicos e não assim tão espalhado, tão popularizado, tão massificado no bom sentido. Como a gente gostaria, né? Eu Como a gente acho, gostaria. André, que você tem essa percepção e infelizmente a gente compartilha dela, porque as pessoas às vezes confundem. Eu gosto de comentar fazendo um paralelo com o cinema, porque no cinema a gente sabe que tem vários tipos de filme. Então eu posso ver Sessão da Tarde, eu posso ver uma comédia, posso ver um drama, posso ver um filme super complexo, posso assistir um blockbuster. E não tem problema. Se eu não gostar de um filme, não significa que eu não vou gostar de cinema. Eu vou no cinema e falo, pô, esse filme foi uma droga, eu espero o próximo. Com o teatro, a plateia é um pouco mais exigente, mais cruel também. Eu acredito que é porque é essa relação tão pessoal. A gente está aqui, cara a cara. E quando as pessoas têm uma experiência não tão satisfatória com um tipo de teatro, quase que ela é levada a deslegitimar a linguagem. Então, uma pessoa que tem um primeiro encontro com o teatro que não é satisfatório, ou que não é o que ela imaginava, ela carimba que teatro é essa coisa única.
quando o teatro é uma diversidade de linguagens e de modos. Então, vai ter aquele teatro caro, sofisticado, que a gente brinca, né, que quem faz teatro nem sempre pode pagar para ver, porque tem alguns espetáculos muito caros, com grandes estrelas, e eu nem julgo o mérito disso, porque as produções são muito caras. O teatro é uma coisa artesanal e tem produtos que são muito caros. Mas também tem os produtos muito baratos. Se a gente pensar no lado comercial do teatro, as pessoas poderem consumir teatro como para o seu deleite, para a sua fruição. Só que eu acredito que por trás, um dos grandes elementos é esse. A gente não tem tradição cultural na nossa educação, lá no nosso dia a dia. Quando a gente vai pequenininho no circo, que a mãe leva a gente no circo, o pai leva a gente no circo, a gente não associa isso, que isso também é um tipo de teatro. A gente vai num cinema ver uma sessão, uma matinê, não associa que isso é um espetáculo, que a gente poderia assistir uma peça de teatro. Então, culturalmente, no Brasil, o teatro é deixado desde pequenininho como esse lugar de um negócio estranho e que não chega nas pessoas, sendo que ele é uma prática absolutamente popular e simples. Quando a gente pensa na história do teatro no Paraná, a história do teatro no Paraná começou lá no litoral ainda, antes de Curitiba, e ele começou como teatro de rua. E ele vai subindo a serra, e aqui em Curitiba ele começa como teatro de rua. Você veja só, mais popular do que teatro de rua, impossível. Né? Mas eu acho que tem essa dificuldade das pessoas entenderem que ela pode ir e não gostar dessa peça e gostar de outras tantas. Né? Então, eu acho que é mais... associaria duas coisas. Primeiro, uma falta de tradição afetiva mesmo, disso estar no nosso cotidiano, e daí uma coisa da nossa cultura, que é mais difícil de romper, e a outra, a percepção de que teatro é uma coisa única, então que se ele não gostar de uma peça, ele não vai gostar de nenhuma outra, e nós temos que a cada dia estar conquistando e formando as plateias nesse corpo a corpo para sempre, assim, mas a gente vai, né? A gente não desiste, a gente faz isso. Legal, legal. Gostei muito quando você fala ali, né, que às vezes a gente vai com uma intenção, uma intencionalidade, associando outras expressões culturais e artísticas, querendo de repente enxergar traços, né, do cinema no teatro, enfim. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né, de irmos ao teatro dispostos a experimentarmos uma outra atmosfera, né, uma outra dinâmica. E é aí então que o encantamento acontece. Isso até é um relato pessoal meu, tá bom, ouvinte e Silvia? Outra coisa que eu achei interessante você ter colocado, e olha aí, gestores da educação, políticas públicas da educação, exatamente ali, né, expondo mais os jovens, as crianças, as artes cênicas, não só como espectadores, mas oficinas, enfim, contextualizando mesmo, dizendo, olha, isso é teatro, vamos fazer teatro. E entrar, né, no currículo não como uma obrigatoriedade, aliás, todo o processo educacional anda aí sofrendo revisões por conta Ai, dessas nem me fale. obrigatoriedades e deslocamentos, né? A criança estuda ali matemática, mas sem aplicar. Mas que isso seja, que faça parte do cotidiano. Ô Silva, tô até lembrando aqui, tá? Depois se você quiser eu mando essa referência de um experimento fantástico de um educador lá de Brasília, que está inserindo o cinema na sala de aula, né, usando os celulares dos alunos. Dá a entender que é só isso, né? Você pede para o aluno abrir a câmera do celular e sair gravando. Não, ele está levando técnicas, né? E ele está fazendo com que as aulas de Química e Física, que é a disciplina dele, sejam apresentadas em produções fílmicas, né? Teatro, por exemplo, poderia seguir essa essa inspiração didática aí, enfim. Mas sabe que você me falando, eu lembrei de uma experiência que eu sou É. professora de teatro no curso de teatro da PUC, Paraná, né? E a gente está tendo uma parceria que já vai fazer 8 anos, que é justamente as simulações, uma parceria com o curso de medicina, e que é Opa! uma metodologia ativa. Então, o que, que a gente faz ao longo desses anos? Que é justamente para treinar. Então, agora já tem todo um elenco que trabalha com a medicina. E a gente semanalmente recebe casos complexos, e a gente simula esses casos. Para os estudantes de medicina que já estão fazendo residência,
treinar diagnóstico, atendimento humanizado, como você dá notícias terríveis, como você trata de questões paralelas a não tratar mais um sintoma, uma doença, mas uma pessoa. Então, a gente desenvolve casos fantásticos. Então, a gente Olha, tem o núcleo de teatro no curso de medicina, e esse ano a gente está retomando, começando também no curso de direito como disciplina, simulação teatral no direito. fantástico. E é só assim, então os atores e atrizes simulam casos, simulam situações, simulam os crimes na versão da promotoria e da defesa, e os estudantes vêm. Então, assim, o teatro é uma ferramenta pedagógica muito potente. Nossa, Então, eu acho que, fantástico. como lembrando dessa experiência que você citou, eu acho assim, se os gestores de educação, especialmente em toda essa parte de pedagogia, lembra que a gente é uma ferramenta pedagógica e que isso também incentiva o gosto pelo teatro, puxa vida, daí junta o bom com o ótimo, né? A O gente bom estaria com numa ótimo. situação muito legal. Que coisa espetacular, Silvia, saber disso. Aí, nossa, já vai a cabeça que já vai funcionando para outros cursos, né? Por exemplo, os cursos na área de gestão, né, Nossa, administração, contábeis, economia, onde você tem todo um comportamental ali, né, que daria para trabalhar, daria para ser espectador, né, substituir aquele velho estudo de caso frio no papel por uma isso. encenação. Gente, que coisa fantástica, sensacional. A gente cada vez mais é convocado dentro de empresa, né? Olha, hoje em dia são as soft skills, né? São as É, características, né? Então, e como é que você trabalha a afetividade dentro do corporativo, né? Então, perfeito. justamente, se você começa a colocar essa dimensão estética na formação do corporativo, você entra numa outra dimensão também, né? Sensacional. Maravilha. Agora conta pra gente o seguinte, Silvia. Que capítulo é esse? Qual é o título? Bom, Qual é o título desse capítulo que tá ali em Modernidade em Cena? o meu capítulo é uma declaração de amor, como eu comecei falando que eu sou uma apaixonada, e Não eu foi comecei me só apaixonando, metáfora, não, né? né? É uma apaixonada pelas pessoas. Se chama Edson Bueno e a diversidade do olhar. E o Edson Legal. Bueno é um tremendo ator, diretor, dramaturgo, gestor, produtor e meu colega de teatro há muito tempo. Ele era da minha turma do curso de teatro. E eu gostei muito de falar sobre o Edson e essa questão da diversidade do olhar, porque o Edson é um artista que tem muito trânsito em várias linguagens, em vários tipos de teatro, como eu falo, e ele atravessa gerações. Ele trabalha com atores muito jovens, ele forma muitos atores, né? E então eu achei muito importante fazer essa relação do Edson Bueno, esse artista que tem muito trânsito no Brasil inteiro e que é um formador de jovens artistas. E com a nossa formação, porque o Edson era da minha turma, então a gente se formou lá no CPT, e esse modo de se formar, eu identifico que influenciou o Edson como formador de jovens artistas. E como o Edson, então eu vou falar nesse capítulo especialmente de como a gente teve uma formação, o que hoje se diria uma formação híbrida, que a gente foi fazendo o curso e teve o privilégio de, paralelamente, fazer grandes oficinas com grandes artistas. E desenvolver o nosso grupo de teatro paralelamente a estar fazendo a faculdade de teatro. E que essa nossa formação influenciou o olhar do Edson, não só para o teatro que ele faz, como para o modo como ele forma os artistas que ele forma. Então, o capítulo vai falar historicamente disso. E eu tenho um privilégio especial, que esse capítulo eu escrevi em parceria com meu filho, o Pedro Olha, Monteiro Bittencourt, que é historiador, né, professor de história, e que eu pedi para ele, falei, ó, vou pedir uma cola para você, ele foi minha referência, porque a pesquisa de monografia dele foi justamente um espetáculo do Grupo Delírio, que era o nosso grupo, o grupo do Edson Bueno, o espetáculo em 84 e 85, que se chamava O Grande Deboche, e que foi o último espetáculo que sofreu censura no Brasil, censura integral. Então, olha. a gente estava naquela passagem lá, da passagem para a Nova República, Tancredo, na eleição do Tancredo, e ali a gente fez o espetáculo, então a gente fala, ou a gente foi o último censurado da ditadura, ou foi o primeiro censurado da Nova Da República. Nova E, República. e ele fala sobre como a comunidade, né,
o moralismo ou o falso moralismo da comunidade sustenta a censura do Estado. Então, a pesquisa dele é sobre isso. E como, na verdade, o grande deboche foi censurado porque a comunidade, né, os cidadãos de bem, como se diria hoje, permitiram que a censura ocorresse e alimentaram a censura a ocorrer. Então, a gente fala, eu pego essa pesquisa dele, que era um espetáculo que a gente ainda está no nosso último ano do curso de teatro, nosso primeiro espetáculo profissional, e a gente leva esse impacto e tem que lidar com censura e a gente já entra no universo de sermos profissionais sob esse impacto. E como isso viria a afetar a nós todos, o Grupo Delírio, e cada um de nós depois individualmente como artistas e formadores de jovens artistas críticos. Então, o capítulo todo vai falar sobre a experiência da censura, do Grupo Delírio e como isso viria a afetar a nossa carreira como artistas, fazedores de teatro, mas como professores de teatro também. Entendi. Interessante, né? E você escreve, eu acredito, Silvia, num ponto privilegiado da história, né? O hoje, e aí eu quero que você articule um pouquinho isso, ele demonstra essa tua tese, né? Ou a tese lá do teu filho, que é, no fundo, quer dizer, se tem um aparato opressor, tem um aparato coercitivo, quer dizer, existe o regime autoritário, e a gente está falando daquela época, sim, mas existe uma permissividade, ou, quem sabe, existiu um alinhamento, né, de uma sociedade, aí sim, ela, né, dada as censuras, aos moralismos, e eu coloco falso moralismo, por conta própria aqui, que autoriza mesmo, né, ações de repressão, etc e tal. Por que eu digo que de repente você está num ponto privilegiado da história, né, para ter escrito esse capítulo? Aí eu quero saber se você articulou isso no capítulo, se você pretende futuramente articular, né? Estamos aí numa democracia interessante, já tivemos presidentes de várias posições, né, socioeconômicas, culturais, etc. Mas hoje experimentamos, e aí, em geral, os especialistas identificam mesmo esse recrudescimento, né, essa questão, essas bandeiras, né, moralistas, e elas esbarram inevitavelmente na cultura e arte, porque a cultura e arte tem aí as asas abertas, né, para sua liberdade criativa, né, então existe esse embate aí, censura de exposição de artes plásticas por conta de um nu que apareceu, uma peça que está falando isso e que ofende a sexualidade de determinadas pessoas, de correntes religiosas, etc. e tal. Então a gente vê, né, com surpresa esse ressurgir aí de um moralismo, né, alinhado aí, lógico, a um comportamento dos gestores, né, a nível federal, do próprio exercício aí, né, da presidência, enfim. Mas não vamos entrar muito nesse mérito. Mas que é privilegiado, né? Né? E aí, como é que você chegou a pincelar isso no capítulo? Pretende escrever algo? A gente, infelizmente, você levanta um ponto que é doloroso, né, André? Porque a gente escreve, assim, fazendo um registro histórico de uma coisa que são 37 anos atrás, que a gente falou, a gente passou por isso e com a ilusão de que nos livramos disso. E daí vem o fantasma, volta a nos assombrar. Mas eu acho, assim, curioso, e a gente tem que estar muito atento, porque esse moralismo, esse falso moralismo, como você bem pontuou, e eu vou frisar também, é que a gente está vendo nos nossos debates, nas tais polarizações tão faladas, e nessa cada vez maior dificuldade da gente dialogar, esse capítulo fala diversidade do olhar, e como está sendo difícil você conseguir conversar com olhares e pensamentos diversos, porque você, né, as pessoas já estão muito com o nervo à flor da pele e já querem ou é isso ou é aquilo. Mas eu acho curioso também, eu acho que todos nós devemos ficar atentos, artistas especialmente, porque você lembrou, a gente teve essa sociedade legitimando, mas a gente tem um aparato do Estado muito forte, que no momento a gente vê
desmantelamento de leis de incentivo, desmantelamento de órgãos de pesquisa, de órgãos de controle de pesquisa científica. Então, não é à toa que isso está acontecendo, né? Mas o eco está vindo lá dessa comunidade que está com questões de costumes, né? Então é muito interessante, porque a gente vê a briga, e a gente está vendo agora, a gente tem ano de eleição, esse ano vai pegar fogo, né? Que fica assim, a economia brigando de um lado e os costumes brigando do outro. E isso é uma tensão muito estranha, porque você fala, gente, a gente não pode, não adianta você ter um paraíso econômico se você não tiver as suas liberdades preservadas e respeitadas. E, ao mesmo tempo, é muito curioso que o mesmo staff que reclama e faz censura é o mesmo staff que brada, né, equivocadamente sobre liberdade de expressão. Como se liberdade de expressão fosse falar qualquer abobrinha e sair insultando impunemente as pessoas. Então, como essa confusão sobre o que é a liberdade de expressão, o que é o respeito à diversidade do olhar da arte, é muito conveniente para quem não está tão interessado em liberdade de expressão assim e quer mais manipular as pessoas que estão desavisadas e é muito curioso, muito estranho, na verdade, como é que as pessoas, esse recrudescimento, como você fala, né? Gente, como é que a gente está mandando foguete para Marte, a gente está fazendo coisa e a gente não consegue respeitar que as pessoas tem um afeto, o vizinho ali possa ter o seu relacionamento, né, a sua... Vamos aproveitar a questão da liberdade, então, né? A sua liberdade de receber, de casar com quem ele quer, de ter afeição e afetividade, de constituir a família na estrutura que ele quer e deseja, não tem essa liberdade. E o Elon Musk tá mandando, já vai colonizar Marte, como é que fica isso, né? Sim, daí a gente está indo lá para fazer as mesmas abobrinhas que faz aqui, não adianta, né? Mas eu acho também, André, que voltando para uma das questões que você fez, o teatro ele é uma pulga atrás dele, ele é a mosca na sopa, né? Para falar de referências antigas, vou falar do Raul aqui. Raul Seixas, olha aí. Toca Raul, né? Toca Raul. Então, é que a gente traz esse incômodo, mesmo assim, quando não é um espetáculo declaradamente político ou declaradamente está envolvendo especificamente um tema revolucionário, nada. O fato do teatro existir, o jeito como ele se manifesta, com toda a liberdade de corpo e de ação que os artistas têm que ter para conseguirem executar a arte, eu acho que isso em si já é a violência do teatro. Isso já é o que assusta. Então, eu acho que por trás dessa dificuldade que tem da gente romper alguns limites de público e de acessar mais as massas, é como as pessoas têm dificuldade de se reconhecer também, né? Tá do lado de quem é igual, mas pensa diferente. E o teatro é inevitável, porque ele mostra isso no teu rosto, né? Não tem como você fugir. E talvez isso seja assustador. E a gente também, por um certo lado, tem que ter ser acolhedor com o público que tem um pouquinho de medo da gente ou não gosta. Eu não sou a favor do confronto direto e de insultar a plateia, porque eu acho que não é por aí que a gente conquista a plateia. Eu acho que a gente tem que entender, a gente que faz tem que entender que eles estão carentes disso. Então, que eu tenho que acolher a pessoa que tem uma certa dificuldade em me aceitar para que ela consiga se aproximar de mim e daí talvez sim a gente consiga estabelecer um bom relacionamento de arte. Edson Bueno vai muito por aí também. E nesse capítulo eu comento algumas estratégias que o Edson tem de popularização fantásticas, desde das encenações populares que ele faz para a prefeitura, dos grandes eventos, até as peças muito sofisticadas, e daí sim, petit comité para pequenas plateias. Então, acho que uma das grandes capacidades do Edson Bueno, que eu gosto de destacar, do Edson e do Grupo Delírio, é que ele faz, quando eu falo que ele faz trânsito, ele faz para esse público mínimo, que é um público, digamos, elitizado, com todas as aspas possíveis, porque não é uma elite econômica, necessariamente, né? É uma elite que tem acesso à cultura, à arte. Tem todo aquele aparato que vai entender
né? A exatamente. linguagem ali, a estrutura, enfim. E ao mesmo tempo ele vai fazer com o mesmo cuidado o Natal de Curitiba, que é para Olha ser aí. apresentado na praça, na Exato, para rua, no multidões passeio ali. público para multidões. Então eu acho que essa capacidade, essa competência que ele tem de falar com esse público, mas falar com o outro também, eu acho isso sim uma coisa admirável e que Sensacional. foi um prazer poder destacar e a admiração que eu tenho pelo Edson, como pelo artista que ele é. Sensacional. A gente até pode fazer um paralelo, né? Existem divulgadores científicos, a pessoa é PhD em física, em astronomia, né? E ela é capaz de ter um canal no YouTube, ela é capaz de ir numa Isso. conferência e falar popularmente Uhum. sobre essas questões científicas, né? Que interessante, hein? Que bacana isso. E, e a questão do teatro é assim, né? O palco tá ali a poucos metros. Quando a gente se estranha com um filme, aconteceu recentemente comigo aqui durante a semana, você vai quietinho ali, né? Ou você pega o controle, né? E desliga, ou se você está É, assistindo no computador, canto superior direita fecha, né? Teatro não, tem todo aquele constrangimento. Como é que eu vou sair daqui? Como é que, o cara né? me Tem todo. olhando. Então, realmente, o público, muito legal perceber que você age assim, né? É condescendente, né? Não, deixa o público chegar devagarinho, deixa o público estranhar, deixa. Não vamos cobrar tanto assim, né? É, É, e ao mesmo tempo, poxa, que legal entender que Edson Bueno, e um dos estímulos que você teve aí para o capítulo e biografar, né, essa trajetória dele, essa capacidade que ele teve de, ao mesmo tempo, mantendo, né, o uhum. teatro dentro de uma expectativa do público mais especializado, mas também procurou a popularização. Isso que eu acho muito importante. Silvia, chegando aqui quase ao final do nosso podcast, o que, que você destaca de interessante, sem dar spoiler, né, desse teu Uhum. capítulo, para que a gente possa entender um pouquinho mais aí do seu esforço de escrita, de pesquisa de escrita. Eu acho assim que se vocês. E eu vou falar assim, particularmente do meu capítulo, mas eu já estou devorando, porque tem grandes pesquisadores e colegas todos meus escrevendo nesse livro, né? Então é uma turminha da pesada. Então eu já digo assim: primeiro spoiler, gente, vocês abram ali a lista, o sumário do livro, que vocês já vão se deleitar e vocês vão ver nomes deliciosos do teatro aqui de Curitiba, do Paraná, mas de Curitiba. E daí vocês vão achar atores, atrizes, dramaturgos, professores, pesquisadores. Então já começa com a nossa listinha ali. Ali você já vai ser o primeiro presente. Do meu Exatamente. capítulo, particularmente, a gente vai ter assim picardias, vamos dizer assim, vai ter momentos apimentados, como o bom teatro também tem que ter. Então a gente vai ter toda a treta política que me fez passar, inclusive, pela delegacia de costumes e parar na Pronto, você já polícia ganhou os leitores, olha. para ir para a delegacia de costumes e parar na polícia federal, né? Por causa dessa peça. Mas a gente teve também assim, tanto como se a gente fosse fazendo um ataque político, e nos outros espetáculos que a gente fala também do Rato em Família, como a gente assustou as pessoas, achando que estava fazendo uma peça muito erótica, demais para a época, sendo uma peça onde não se tirava uma peça de roupa, onde Olha, não se tinha uma cena de sexo, e a gente considerava que era uma peça infantil para adultos. E ela foi considerada uma peça escândalo. Então, se vocês quiserem ver escândalos sexuais, escândalos políticos e delegacia dos costumes, leiam esse pronto. capítulo. Sensacional. É muito legal isso, é. Até me lembrou aqui, viu, Silvia, o grande expoente, né, do funk carioca, e a gente fala do funk remontando aí a década de 70, 80, numa época em que o funk era melody e romântico, tá, E, gente? sim, outro funk, né? Eu tô falando do DJ Malboro, né? E ele, numa entrevista, ele diz: Olha, eu passava mais tempo na delegacia preso do que no Ministério da Cultura, tentando assim viabilizar, né, os shows e a produção dos É, discos. liberar para deixar tocar, é um absurdo isso. Né? Mas ó, tem histórias bem deliciosas. Que Viu? legal!
Inclusive, você falou dos outros autores que compõem essa obra, né? São muitos. São E viu, muitos. ouvinte, se você comprar o livro, você tem leitura garantida assim, por um bom tempo. Então, se um retorno sobre o investimento é garantíssimo, muito garantido, porque são mais de 700 páginas. E tem, pelo que eu percebi aqui na apresentação do livro, dá para você ler fora de cronologia, porque cada É, capítulo é único, né? Cada isso, eles são capítulo. todos histórias bem independentes. Ele é delicioso, Aham. assim, é delicioso. Fica ali na cabeceira e você vai pegando capítulo a capítulo, não necessariamente cronologicamente, né? Puxando pela sua curiosidade, né? Que sensacional. Silvia, adorei, tá? Muito legal ter conversado com você. Eu me sinto muito feliz em participar com um pedacinho, né, da possibilidade da gente comunicar o que é o teatro, incentivar o teatro. De novo, né, tá aqui o meu relato de como realmente nós somos tomados pela magia. É impressionante. O teatro, talvez até por isso, né, porque não é tão, não faz parte tão frequentemente do nosso cotidiano como sentar, né, e abrir aí o catálogo de um Netflix. Aí quando Uhum. você senta ali na sala de espetáculo, quando você vê o barulhinho do palco, os atores entrando, né, a cortina abrindo, gente, que é isso, né? Ai, já deu o É coraçãozinho maravilhoso. assim. E agora que estamos Nossa. voltando no presencial, veremos de voltar. Ó, você foi falando, eu falei, ai, que delícia, saudade. E pra gente que é público, imagina, né? Que sensacional, gente. Então é isso, a última palavra é tua, tá, Silvia? Dá o último recadão aí pra gente. Ai, André, primeiro, assim, muito obrigada, né? Porque eu sempre agradeço e fico com um carinho para as pessoas que gostam de teatro e cuidam do teatro, para que ele continue como você está fazendo agora. E quero convidar a todos vocês, curtam muito esse podcast, fiquem de olho no livro e vão muito ao teatro. Eu estarei, meus colegas todos, esperando sempre vocês de braços abertos. E agradecer novamente, mandar um grande beijo, um grande abraço para todos. Legal. Tchau, gente.